Bem, amigos do canal, estamos aqui mais uma vez, né, para conversar com vocês sobre gestão. Hoje trouxemos um especialista na área de tecnologia da informação, engenheiro também, bem conhecido aí pelo seu desenvolvimento, as suas soluções, né, dentro de umas empresas grandes aqui, né, o nosso grande amigo Fabiano. Eu o conheço já de muitos e muitos anos, e hoje convidei ele aqui para participar do nosso bate-papo. É com você, Fabiano. Boa noite, André. Boa noite a todos aí. Obrigado aí pelo convite, né? Me sinto bastante lisonjeado com isso. E eu vou falar um pouco aí da minha vida, aquilo que você quiser perguntar também, né? Eu sou um cara comum, tá? Sou Fabiano, tenho 51 anos, né? Eu comecei a minha vida, né, acadêmica, né, em 1989. Eu vim estudar engenharia aqui na Unesp, em Bauru, né? E depois disso eu fiz análise de sistemas aqui também na Unisagrada, era a USC antigamente, né? E sempre gostei. Enquanto eu estudava engenharia, eu estudava, na verdade, eu ia nas aulas de engenharia, mas vivia com a turma da computação, né? Computação, a TI sempre foi um caminho que eu perseguia, né? E aí eu passei, estudei análise de sistemas, eu me formei na área, né? Eu já trabalhava com isso, inclusive. Eu fazia todo o produto, vamos dizer assim. Eu ia no cliente e fazia desde a instalação elétrica do cliente. Naquela época, a informática estava começando a pegar, né? Aqui, não só aqui na nossa região, mas no Brasil em si, né? Só as grandes empresas que tinham, né, uma infraestrutura de TI muito boa, né? E as pequenas empresas e médias empresas aqui, elas estavam começando ainda, estavam engatinhando nessa área. E eu tive a oportunidade também de trabalhar em escritório de contabilidade. Naquela época a gente fazia tudo na mão, era na máquina de escrever, na calculadora. E você tinha que fazer uma, duas vezes, conferir para ver se estava certo, né? E a gente começou a introduzir isso naquele escritório onde eu comecei a trabalhar. A gente começou a introduzir os computadores, né? Começamos com 2 computadores, né? Era um 286 e um 386, maravilhosos, né? Que eram máquinas impressionantes, excepcionais na época, né? E aí eu já trabalhava com isso, né? Já comecei a me desenvolver na área, né? Na área de software, né? Desenvolvimento de software ali, né? E eu fazia isso. Eu ia no cliente, normalmente eu oferecia desde a implantação, a ajudar como comprar o equipamento, qual equipamento comprar, né? Eu montava, na maioria das vezes, o próprio PC também, né? Já fazia montagem também. Eu fazia a instalação elétrica, né? Puxar fio mesmo, instalar, fazer tomada e tudo mais. E a parte de rede também, configurava tudo isso, ligava o PC e ainda desenvolvia o sisteminha na época, né? Então, aqui, nesse mesmo apartamento onde eu estou morando, onde eu voltei, né? Muitos anos depois, eu voltei para cá. Um apartamentinho aconchegante, eu gosto daqui. Eu tenho um quartinho ali, que é um terceiro dormitório do apartamento, e ele é bem pequenininho, então aquilo ali era o meu escritório. Ali eu montei, eu tinha vários computadores, eu tinha uma redinha, né, local ali. Eu tinha um acesso à internet que naquela época era um acesso discado ainda, não sei se você lembra daquela época, né? Os famosos modems, o S-Robotics, né? De 14.400 bits por segundo, né? E a gente acessava a internet dessa forma, ela era um embrião ainda, né? Para o usuário doméstico, vamos dizer assim, né? O pequeno desenvolvedor, o pequeno, né, profissional da área. E para mim a internet foi muito boa no sentido de facilitar muito a pesquisa, você trocar conhecimento, né? Eu até então, tudo que a gente aprendia, né, era na biblioteca. Eu estudei no ensino público, e todo o trabalho que a gente tinha que fazer, a gente ia na biblioteca da escola, Enciclopédia Barça, aquelas deltas, aqueles livros, né?
bastante bem antigos, né? A gente tinha que copiar no papel ao maço, inclusive, né? Chegar em casa, tinha que passar limpo de novo, então não tinha como você não aprender o que você estava estudando, né? E para mim, eu acho que o acesso à internet na época, ele veio facilitar muito isso. Eu conheci a internet um pouquinho antes até, quando era BBS ainda, existiam as BBS ainda, né? A gente fazia uma conexão, você se conectava com um determinado número, tinha videotexto, né? Você se conectava ali no videotexto, tinha um menu lá de algumas coisas que você acessava, tinham grupos de discussão e a gente trocava informações ali, trocava muita coisa ali dentro. E aí foi evoluindo, eu fui estudando, eu sempre gostei, né? No princípio, eu trabalhava com o desenvolvimento, né? O desenvolvimento era o que dava mais trabalho, que até você puxar fio, ligar, fazer uma instalação elétrica, ou até mesmo crimpar um cabo de rede, né? Ligar um switch ali, não tem muito segredo, né? Switches que a gente utilizava na época também não eram switches gerenciáveis, né? Eles eram hubs, né? Eles eram hubs, na verdade, né? Switches eram mais caros. E não tinha muito segredo em fazer isso daí, essa infraestrutura simples que se utilizava, né? O software já era mais complicado. Então, você fazia toda uma vivência ali, né? Onde o cliente precisava de um sistema, por exemplo, você aprendia o que ele fazia ali, acompanhava no dia a dia, né? E programava. Fazia o programa, né? Eu lembro que eu trabalhei muito no começo com linguagem C, era muito difícil, muito chato trabalhar com C, porque ela é muito poderosa, mas ele é muito detalhista, né? Então você tinha que montar suas funções, suas bibliotecas ali, e aquilo ali dava um trabalho enorme. Mas não fiquei muito tempo também não, porque logo foi desenvolvido o Clipper, né? O Clipper, o pessoal que desenvolveu o Clipper, eles pegaram o C, a linguagem Assembly ali, desenvolveram essas bibliotecas prontas, encapsularam tudo isso dentro da linguagem e ficou muito mais fácil a gente desenvolver. Eu lembro que a gente usava também o DBase, né? Que era um banquinho de dados super simples, né? E o Clipper incorporou o DBase, né? Então você criava os arquivos, né? A estrutura de arquivos, o banco de dados em si, né? Dentro de arquivos do DBase. E o Clipper fazia tudo isso, ele indexava, ele criava índices, ele acessava, inseria registro, excluía registro e tudo mais. Então foi desenvolvendo, isso daí foi facilitando a vida né, de quem desenvolvia aí em linguagens de mais baixo nível, né? O Clipper subiu um pouquinho o nível da linguagem e facilitou bastante. E foi assim, eu comecei a desenvolver, eu fiz amigos aqui em Bauru, nós éramos aí meia dúzia de pessoas que trabalhavam com desenvolvimento, né? Principalmente no Clipper aí, né? Todo mundo usava na época. A gente foi trocando figurinha, fizemos amizades, fizemos algumas coisas em conjunto, e eu fui desenvolvendo a partir disso. Fui criando, fui estudando, fui aprendendo com o acesso à internet, a gente trocava informação, fui aumentando um pouco mais a capacidade desses sistemas, fui evoluindo. Aí as linguagens visuais começaram a aparecer, né? Então você tinha aquela tela simples, texto, que era o Clipper que você usava, né? O COBOL, né? Que muito antes disso daí o pessoal usava. Aí as linguagens visuais começaram a aparecer. Houve até uma tentativa na época de desenvolver um Clipper, um Visual Clipper, né? Que seria uma linguagem que traria as telas gráficas, né? Mas utilizando a linguagem Clipper, nós tivemos algumas linguagens desse porte aí. Nós tivemos Fox Pro também, que foi uma linguagem bem parecida, né? E logo saiu também o Visual Basic, que já incorporava isso dentro do Windows. Até então a gente usava DOS, né? Sistema operacional DOS. O Windows passou a ser distribuído, a versão dele, acho que a primeira versão que eu usei foi a 3.0. Logo em seguida, eles lançaram uma versão 3.11. A 3.11 era uma versão do Windows que já tinha rede integrada, né?
Até então a gente usava DOS e usava a Novell, a rede Novell, né? Você tinha que instalar a rede Novell para fazer. Né? Esse aí eu já peguei já, a partir disso aí eu já peguei. Pegou a rede Novell já, né? Então, você instalava ali em cima do DOS ali, fazia a comunicação dos computadores. Aí veio o advento do Windows 3, o Windows 3.11, que fez meio que uma concorrência aí com a Novell 3.11, né? Só que era tudo gráfico, né? Ele já tinha a LAN manager dele, né? Integrada, então ficava mais fácil de você ligar os computadores em rede. Você só configurava ali e já saía falando na rede. E as linguagens visuais começaram a tomar, né, força nessa época. Visual Basic foi desenvolvendo, o Fox Pro foi desenvolvendo. Eu comecei a desenvolver um pouco em Visual Basic na época, né? Era a sintaxe um pouco diferente, mas não muito diferente do que eu tinha aprendido aí há algumas dezenas de anos atrás, quando eu comecei a aprender informática mesmo, eu estava no 6º ano, na 6ª série, né, do ensino fundamental. Até depois eu posso até voltar a falar nessa época, como que foi, né, essa curtição de aprender, né, não tinha nada a ver com o que a gente estudava, era uma coisa nova, né. As linguagens foram desenvolvendo, eu comecei a trabalhar um pouquinho em VB, né? VB era interpretado, era bem pesadão, você compilava, gerava, executava, mas tinha que carregar um monte de dependência junto ali, um monte de arquivos, né? Mas funcionava legal. Logo em seguida, lançaram o Delphi. Delphi 1, Delphi 2, eu comecei a mexer com o Delphi. Muito melhor. O Delphi é Pascal, um objeto de Pascal. Então, para a gente que já conhecia um pouquinho de Pascal, né, tinha visto isso na faculdade, ficou muito fácil. E a linguagem Delphi, ela é praticamente, vamos dizer assim, não vou dizer que ela é no-code, mas ela é uma linguagem que você arrasta as telinhas, cria os seus objetinhos ali, visuais ali na IDE dele, né? Ah, eu quero fazer um formulário. Você vai lá, arrasta a tela, o frame, o botão. Já é intuitivo, já, né? Vai criando. Bem visual mesmo. Você desenha o que você quer. Aí você, dentro da linguagem, né, uma linguagem orientada a objeto, dentro dela você tem os eventos, você tem os objetos, dentro dos objetos você tem os eventos, né? Começa a passar os parâmetros e tudo mais. Então, ficou fácil. Do meu ponto de vista, para quem fazia tudo na mão, né? Sim. Digitando, criando bibliotecas e tudo mais, é só arrastar, criar a telinha, pôr os botões e codificar os botões com as ações que você queria, criar funções lá dentro, ficou muito fácil. Eu passei por Delphi, então, passei a desenvolver sistemas em Delphi também, oferecer isso. Junto com o sistema operacional, fui crescendo com os sistemas operacionais, né? Uhum. E aí fui desenvolvendo, fui trabalhando, continuei trabalhando um tempo em escritório, depois eu comecei um pequeno negócio próprio, né? Fazia bastante sistema, fazia bastante cliente, viajava bastante. Aí eu me casei, minha filha nasceu, a minha mais velha, né? E a coisa foi ficando mais difícil. Então você tem que trabalhar mais, né? Viajar mais. E foi apertando, apertando, e eu fui desenvolvendo. Fazendo isso aí. Né? Em certo ponto, né? Eu saí daqui, saí de Bauru, né? A minha família, meu pai, eles têm um pequeno negócio lá na cidade deles. E o pequeno negócio, apesar de ser pequeno, né? O volume de transações cresceu muito. Uhum. E faziam tudo aqui na mão, né? Tinha um programinho ou dois em COBOL lá que fazia alguns relatórios e algumas coisas. E eu fui para lá. Meu pai falou: olha, vem para cá, né? Vem tentar vem trabalhar comigo aqui e tal, vamos tentar fazer alguma coisa. Eu fui, acabei modificando todo o processo administrativo ali da empresa, né? Criei o sistema ali, todo voltado para as demandas da empresa, né? Fiquei 2 anos lá com ele. Só que nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava aqui também, depois de formado e tudo mais, desculpe, eu também prestava concurso.
né? A gente estudava, trabalhava, estudava, adquiria conhecimento, mas vivia prestando concurso, né? Para tentar ver se tinha um pouco mais de respiro, né? Respiração, né? E num desses tempos aí eu prestei o concurso do Correio. Eu passei, acho que em 10º lugar no concurso do Correio. Né? Aliás, eu fiz 2. Num dos concursos, eu não passei. Na verdade, tinham 5 vagas, somente 4 pessoas passaram. Eu não consegui ir nesse concurso aí. Aí, 2 anos depois, quando aquele concurso lá venceu, né? Eles fizeram outro, foi nesse 2 anos depois que eu passei em 10º lugar. E o Correio foi chamando, mas eu já não estava aqui, eu estava fora. Nesses 2 anos que eu fiquei na cidade da minha família, né? Estava trabalhando na empresa, estava, né, visitando já, integrado, visitando lá as filiais e tudo mais, né? O Correio chamou. E a minha esposa na época, né? A família dela daqui, ela quis vir para cá. A gente já tinha 2 crianças pequenas, né? Então, foi uma pressão danada, assim, nesse sentido. Mas você acaba pendendo para o lado dos filhos, né? Você vem e eu falei, não, o Correio chamou, é uma oportunidade, é um emprego estável, né? Eu vou enfrentar. Aí falei, meu pai falou, olha, eu vou tentar. Ele falou, tudo bem, é a sua vida, né? E eu vim para cá, voltei para cá, comecei no Correio, né? Na época, eu estive para fazer a seleção, porque eles fazem toda uma análise de você, né? Você faz uns testes, tinha as psicólogas, né? O pessoal que fazia aquela admissão sua, e depois você era direcionado para a área em que você tinha sido concursado. E eu me lembro, e eu estava bem cansado já nessa época, porque eu trabalhava bastante mesmo. Mesmo trabalhando no negócio de família, eu trabalhava muito. Sim. 16, 18 horas por dia, era bastante coisa mesmo. Uhum. Eu comecei aqui e eu falei assim, nossa, eu estou tão cansado de desenvolver, né, sistemas. Mas vamos lá, vamos começar, vamos ver, é uma empresa grande, vamos aprender coisas novas. Né? Ouvia falar muito bem do Correio, né? E no dia da seleção, em que eu e mais 2 analistas fomos para a reunião lá com o pessoal da gerência de TI, né? Para eles fazerem a seleção para saber que área que nós iríamos. Então, você tinha, na época, a área de suporte, área de desenvolvimento e área de redes. Né? E produção também, né? Produção cuida da parte de infraestrutura, servidores, né? O suporte é o pessoal que instala sistema operacional, configura a máquina, resolve problemas dos PCs, atende o usuário, né? A rede cuida da rede. Deixa eu te cortar só um pouquinho, que eu sempre tive curiosidade de entender cada parte dessa daí. Sim. O suporte é a partir de um erro, a partir de um problema, é quem é o responsável por equalizar aquele problema, né? Exatamente. Desenvolvimento é quem vai, dentro das ferramentas do sistema fechado de vocês lá, essas demandas, essa necessidade do desenvolvimento, ela é reportada pelo Brasil todo, certo? No caso dos Correios, é reportado pelo Brasil todo, hoje é centralizado. Na época não era tão centralizado. Você tinha alguma coisa centralizada, né? Em Brasília, mas você tinha também muitos sisteminhas regionais. Entendi. Localizados, que só usava Nós tínhamos diretorias regionais na época. Hoje mudou o nome, é superintendência estadual, mas é a mesma coisa. Então, nessas diretorias regionais, tinha lá um pessoalzinho de TI que existia uma demanda das gerências e tinha um pessoal que desenvolvia ali, tinha uma facilidade com uma linguagem ou outra, e fazia um sisteminha e, nossa, melhorava a produtividade de todo mundo, né? De você não ter que mais ficar escrevendo relatório, de ficar somando em calculadora, aí o sistema faz aquilo, integra tudo, e muitos pequenos sisteminhas. E outros sistemas maiores, né? Que eram centralizados. Essas demandas foram
sendo centralizadas ao longo dos anos. Na época ainda era bastante distribuído isso. Até para poder se conversar depois também, né? Até, exatamente, para poder se conversar. Hoje, a, a interoperabilidade dos sistemas dos Correios é enorme. E a tendência é que seja muito mais ligado uma área com a outra, né, para facilitar. É uma empresa gigantesca, é um navio petroleiro. Uhum. Né? Então, tem que ser tudo muito bem, muito integrado. Ainda está caminhando, tá? Os Correios estão se desenvolvendo bem na área de TI. Ainda existem alguns sisteminhas regionais aí. O pessoal tem uma certa dor de cabeça, né? Mas são os legados, né? Alguns legados aí, né? Que o pessoal ainda tem. Só para a gente trazer um paralelo entre a gestão foco, né? A gestão principal da empresa e a necessidade desse desenvolvimento de ferramentas, né, de comunicação, de informação, que fazem a diferença de competição, né, Fabiano? A empresa é uma empresa de logística. Então, quanto mais latente, mais o sistema for integrado, melhor for a junção de todas essas informações, é um fator de competitividade contra os entrantes aí, né, que estão DHL, a FedEx, que entra aí para combater né? Tá todo mundo aí, né? Mercado Livre. Mercado Livre, que está querendo pegar a fatia do mercado aí. Exatamente. E é um diferencial, né, onde é identificado que realmente que eu venho da logística, né, a necessidade de se ter a informação mais assertiva, a acurácia, né, de todas essas informações em tempo real, é um fator de preponderância de estratégia. Né? Então, o nosso trabalho de gestão de logística, sem a gestão da tecnologia da informação, ela não tem sucesso. Então, se tratando de uma empresa de logística, né, como é o ECT, né, a importância da atividade de vocês é muito intensa, né? É bastante... Essa rapidez, né? Essa integração, ela é extremamente importante. Você, para estar lá na frente, você passar na frente, vencer uma corrida, você tem que ter... A telemetria tem que estar integrada ali. Né? É a mesma coisa com os sistemas. E dentro dessa possibilidade de desenvolvimento, Fabiano, vocês têm a possibilidade de desenvolvimento mais na área de software, né? A parte de hardware não existe nada que se desenvolva dentro da própria empresa. Já se compra pacotes prontos, né? Periféricos prontos e vocês desenvolvem em cima deles, né? Ainda mais, né? Os Correios, eles fazem, são uma empresa pública, né? Ele licita quando ele precisa de uma determinada tecnologia. Então, essa tecnologia já vem pronta. Né? Quem ganha, né, essa licitação pública, ela fornece já o equipamento, a tecnologia, ela implementa isso e ela treina nós que vamos operar isso daí. Isso também vale para sistema, tá? A empresa tem um ERP e esse ERP está em constante atualização, então é fornecido isso, já pronto. Entendi. Nós não desenvolvemos essa tecnologia a nível de hardware, não. A nível de hardware, não. Tá? Eu gosto muito disso, tá? Por isso que eu fui para a rede, mas nós não desenvolvemos. A gente até inventa de fazer algumas coisas, mas não aplica. Entendi. Em termos de empresa, não. Em termos de empresa, não. O que seria muito interessante, né, salutar também, né, ter áreas de desenvolvimento, né, sendo que a atividade fim da empresa, né, é a logística. Se você tiver segmentos, né, de desenvolvimento tecnológico, algum polo, ter um polo de pesquisa, desenvolvimento logístico, né, dentro da empresa, ferramentas de logística, seria bem interessante também, né, como
um aporte de vantagem tecnológica também, de competição de mercado. Você sabe, André, que eu sou apaixonado pelo hardware, por robótica, por automação, né? Então, eu estou fazendo uma segunda pós agora e em engenharia de automação. Eu fiz uma pós de engenharia de computação, né? E eu estou fazendo uma outra pós agora de engenharia de automação. De criança, a gente gosta, eu sempre desmontei brinquedos, sempre gostei de inventar, e você vai crescendo com isso, né? Às vezes você não consegue trabalhar com aquilo, você tem que trabalhar para ganhar dinheiro, viver, né? E não consegue desenvolver. Agora, mais estável na vida, eu fazendo as coisas que eu gosto. Né? E você sabe que eu sou um cara apaixonado quando eu vejo, por exemplo, eu assisto vídeo de outras empresas de logística. Né? Eu trabalho em uma, mas eu assisto vídeo. E eu vejo as tecnologias que eles utilizam. Quer dizer, hoje você tem autômatos, uma malha de rede dentro do chão de fábrica ali de um armazém, por exemplo, uma empresa de logística. Eles carregam as encomendas para cima e para baixo, para lá, para um lado, para o outro, são robozinhos autômatos, né? Eles andam dentro dos caminhos virtuais ali, tudo controlado, centralizado, né? Já colocam o objeto no lugar certo, e disso daí fica praticamente automatizado. Hoje, nós temos, os Correios têm, assim, outras empresas, nós temos máquinas de triagem, né, que são equipamentos imensos, grandes, né, inteiros, né, scanners de alta velocidade. Esses objetos, nós chamamos de objetos nas encomendas, né, eles passam para essas esteiras, tem códigos de barras, QR Codes, né, e eles vão sendo triados ali dentro, eles vão tomando caminhos na esteira e vão caindo sempre dentro dos containers certinhos ali, onde o pessoal faz depois uma triagem mais fina, né? E isso daí é distribuído na logística. Eu vejo isso daí ainda tem interferência manual. Tem bastante interferência manual. Grandes empresas, vídeos que eu já vi, eles têm tudo isso daí automático. Não tem as pessoas andando lá e para cá, empurrando um carrinho, né, uma paleteira, puxando para cá. Não, eles têm tudo automatizado. E assim, são robôs, vamos dizer, podemos chamar esses robôs de robôs colaborativos, né? Na indústria você tem hoje robôs colaborativos e coexistentes, né? Sim. Inclusive é uma área que está avançando bastante, né? Eu tive uma parte da pós, eu estudei essa parte de robótica também. Esses robozinhos autômatos fazem isso. A encomenda é colocada em cima deles, eles levam de um lado para o outro, distribuem, faz aquela distribuição ali dentro, já cai dentro do caminhão que vai entregar. 100 pessoas. Num lugar onde você precisaria de 100 pessoas, né, você utiliza 20. Tem um impacto social em cima disso daí, mas a tecnologia não para. O ganho de produtividade é enorme. Eles trabalham 24/7. E eu sou apaixonado por ver essas coisas. O Correio caminha, assim, um pouco, eu acho, para esse desenvolvimento. Ele precisa acompanhar o desenvolvimento tecnológico das empresas privadas, né? Tem que ter esse investimento. Tem que acompanhar, né? Perde competitividade, né? Nós temos essas paixões, né? Mas, assim, é mais demorado do que numa empresa privada, né? Sim. Mas temos isso, sim. A gente tem essas ideias lá. Trazendo, como você entrou nesse assunto de robótica e de automação, fala um pouquinho também trazendo um paralelo com a minha experiência lá.
nós que trabalhamos com engenharia de produção, nós dependemos de processos, né? E esses processos, como você citou, tem pessoas, e quanto mais pessoas, mais a possibilidade de intempéries dessas pessoas, né? O dia que o Corinthians perde, o dia que tá E- chovendo, o dia que o filho fica doente, o dia que a mulher dormiu de calça jeans, né? Exatamente, Então, exatamente. tudo isso que acontece dentro dessas intempéries aí, e nós que acabamos gerenciando todo esse processo aí, para entregar a estabilidade desse processo, nós dependemos da estabilidade também consensual das pessoas, o compromisso dessas pessoas. Então, quando a gente consegue implantar, né, esse processo de automação dentro de atividades que muitas vezes elas não trazem, não são atividades que agregam valor, né, Fabiano? Muitas vezes não é que a gente está tirando o profissional, estamos desempregando o profissional. Não, a gente está desenvolvendo esse profissional, a gente está trazendo uma capacidade mais nobre para esse profissional. Ele não ficar fazendo força, ficar virando, carregando peso, e sim trabalhar em atividades como operação, propriamente dita, de uma máquina, né? Fazer, desenvolver mais atividades da área de TI, da própria área de automação, o cara desenvolver, né, o próprio mecanismo robótico da manutenção, que é muito importante, né? Ah, dentro do processo de aquisição, né, dos robôs, eu sempre falava para a diretoria lá, eu falava assim, ó, viu, nós vamos comprar esse robô, custa R$ 500 mil, só que depois a gente vai ter que pagar a gente para fazer manutenção disso aí, viu? Exatamente. Você tem que colocar no custo disso aí também. É igual um carro. Você quer comprar um carro? Ó, é maravilhoso. É um artigo que vai te facilitar muito a vida, né? Só que você tem que fazer as manutenções do carro. Se você só utilizar o bem, né, o carro, na hora ele vai parar se você não fizer a manutenção. A mesma coisa o robô, ele trabalha 24/7. Ele tem uma durabilidade, né, sabe? Uhum. Mas requer que você faça as manutenções, as preventivas, principalmente, para evitar que você tenha que fazer as manutenções corretivas, né? E uma manutenção corretiva por uma parada, uma quebra de equipamento, por exemplo, você para a produção. Não é isso? Na indústria é assim. Então você tem que ter um plano de manutenção preventiva. Tem as janelas e tudo mais, né? E nós que vivemos essa parte industrial, Fabiano, é assim, ó, uma velha máxima que nós temos. Toda e qualquer corretiva, o equipamento jamais vai ser o mesmo. Não é. Jamais, jamais. Então, quando se trata de realmente uma manutenção, né, você que é um engenheiro também sabe muito bem dizer, entender tudo isso, né, preditiva, né, é uma responsabilidade muito grande em seguir essa preditiva, depois a preventiva corretamente. A preditiva, ela deve ser seguida se o engenheiro desenvolveu, né, o equipamento, estudou a predisposição dos tempos da máquina, tudo, as forças, né, a ela aplicáveis, né, o tempo de lubrificação, ela deve ser seguida. E quando não é seguida, a gente só está enganando, né? E aí a gente vai pagar o preço depois lá na frente. Paga mesmo. Você tem que ter. E tem que desenvolver essa consciência, principalmente da parte da alta direção da empresa, da gestão, porque é muito diferente. Eu falo que é sempre diferente. Eu tive um professor de administração, né? Ele falava que quem conhece a indústria, quem conhece a empresa, não só a indústria, quem conhece a empresa é aquele que trabalha no chão de fábrica. Então é muito bonito lá em cima, né? Todo mundo mexer com planilha e ver gráficos, né? Ver custos, né? Sim. Mas não sabe o que está acontecendo lá embaixo. Ah, eu quero implementar determinada coisa. Eu quero mudar um produto, por exemplo. Muda layout lá embaixo. Ah, gente, não é assim, né? Ah, não, vamos comprar tal equipamento. Tem que fazer a manutenção, como você disse. Tem que conversar com o pessoal do chão, né? Tem que estar, essa equipe multidisciplinar tem que estar muito envolvida, né? Para ter também a compra do pacote como um todo, né?
vocês também, quando vocês estão desenvolvendo, né, você antes de ter essa condição de pacote fechado e resolver os problemas desse pacote fechado, você desenvolveu, né, os pacotes para pequenas empresas, tudo, e tinha esse ser. Se o cara que está ali não comprar a ideia e não utilizar, vai começar sistemas paralelos onde a tua ferramenta que era para ajudar acaba atrapalhando, né? Exatamente. E isso acontece, tá? Ainda acontece. Ainda É, acontece hoje. né, realmente a gente que já está um tempinho no mercado, a gente sabe como funciona, né? E que nem eu saí da empresa aí há 3 meses e a gente tinha muita dificuldade quando criavam-se novos módulos, né, de desenvolvimento. Era uma empresa que ia desenvolvendo conforme a necessidade, né, do pacote. Era uma empresa de desenvolvimento de ERP que ela desenvolvia o módulo de acordo com a nossa necessidade. Ela não vendia um pacote fechado. Ela amoldava conforme a nossa necessidade. Daí os programadores, os desenvolvedores iam desenvolvendo de acordo com a necessidade que era que nós comprávamos, né? Então era até mais tranquilo, né, desenvolver, depois esse processo de adaptação. E mesmo assim nós tínhamos muitos entraves, né? Tinha muitas dificuldades de pessoas com vivência de computação de níveis diferentes, né? Onde você tinha desde um engenheiro extremamente especializado até o cara do chão de fábrica que ia fazer o apontamento da produção, tal, que tinha uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes o cara não tinha noções básicas de um Excel, de propriamente até ligar um computador, né? Então tudo isso a gente vivencia, né, dentro dessa carreira da engenharia da produção, e é uma intersecção muito forte, né, entre essas áreas, né, tanto a logística, a engenharia de produção, a TI, para obter a informação, o processo decisório, né, e as ferramentas para a gente poder trabalhar e ter melhor gestão do negócio, né? Exatamente. E não esquecer, né, de investir no desenvolvimento da equipe, do pessoal também, né? Como Sim. você disse. Você pega alguém do chão de fábrica e a pessoa, às vezes, tem medo, morre de medo, não, vai automatizar, vou perder meu emprego, tal. Não, vamos investir. É um bom funcionário, uma pessoa que é dedicada à empresa, vamos treiná-lo. É uma pessoa que conhece, né? Vai fazer parte, vai agregar, né? Sim. Eu penso dessa forma também. Todo processo de gestão, né, a gente, como gestor, tem que saber desenvolver equipe para que o sarrafo vá subindo e as pessoas vão acompanhando, né, esse sarrafo, né? A gente quer que quanto mais processos automáticos existam, que sejam difundidos mais essa aí e as atividades agreguem mais valor, né, Fabiano? Porque nós brasileiros, nós precisamos deixar de ser colônia logo, né? Eu não aguento mais ser colônia, né? A ficar plantando soja e comprando notebook, né? Do notebook, né? É Né? complexo. Tira o Tá na ferro hora, do colo e compra a barra pronta, né? tá na hora da gente começar a desenvolver os notebooks, os sistemas. Nós temos capacidade para isso, né? Temos, André. Nós temos muita capacidade para isso. Afinal de contas, um dos maiores, o co-gestor, né, o co-criador aí da maior empresa aí, é um brasileiro, né? Brasileiro. Então Exatamente. nós temos capacidade para isso tudo. E é uma das coisas assim que eu desenvolvo como filosofia de vida, tanto que é uma das ideias do canal, a gente trazer as pessoas com capacidade técnica para estar conversando, para estar falando, trazendo essa vivência, né, de conhecimento. É uma ferramenta que o YouTube nos proporciona, né, Fabiano? A internet, né, como você bem desenvolveu toda a história aí, bem bacana, né, da ferramenta, tudo que foi nos dada, né,
né, praticamente automaticamente, né, no desenvolvimento da nossa vida. Hoje as crianças pegam tudo prontinho, mas nós como eram as crianças, tinha que ir na Barça, né? Na Barça, folha de papel ao máximo. Eu me lembro muito que em casa eu não tinha Barça, mas no tio tinha, né? Aí os meus primos tiravam sarro de mim, só você que mexe nessa Barça aqui. Falar, só que só eu que tiro 9 e 10 na escola, vocês não tiram. Exatamente, é isso mesmo. É a vida, realmente. Tudo que a gente passou aí nessa evolução, né? E assim, tende a cada vez ser mais recursos, mais tecnologia. E assim, eu tem um vídeo que eu fiz com um amigo meu que é professor de faculdade, né? A gente estava falando de educação, acho que vem muito ao ensejo do que a gente estava conversando, de que muitas vezes não é que você vai acabar com o emprego, você vai evoluir aquele emprego. Muitas das profissões, quando eu saí da faculdade, a própria logística mesmo, que é uma muito difundida hoje, não existiam cursos de logística quando eu saí do colegial. O curso, então, que eu desenvolvi praticamente toda 10 anos da minha carreira aí, ele não existia, né? Se você vê hoje design gráfico, moda, tem tantos cursos que a gente nem imaginava ter, né? A repartição, a própria engenharia de produção, né? É um curso novo, né? Acho que quando você estudou na engenharia, ela tinha o quê? Mecânica, elétrica Elétrica e civil. e civil. Né? E como foi o desmembramento, né, de todas essas carreiras da engenharia? Hoje temos engenharia de sistemas, engenharia de software, de computação. Produção, automação, mecatrônica, a elétrica se desmembrou em eletrônica também, e tudo mais. Então, para dizer aqui para os ouvintes do canal, não vai acabar emprego, não. Só o emprego vai ficar diferente. Exatamente. O que vai demandar, eu acho que vai demandar esforço de quem quer acompanhar. Sim. Hoje, só puxando o gancho aí, né? Hoje nós temos aí essa meninada, né, que tem uma ferramenta maravilhosa, eles têm o poder na mão. Eles têm o poder da informação na mão. Eu falo isso sempre para as minhas filhas. Também tenho filhas já na idade das minhas, mas eu vejo, às vezes, elas até que usam melhor com ferramenta, porque água mole em pedra dura, né? Uhum. Tanto bate até que fura. Então eu fico falando, não, usa isso daí para você se desenvolver. Mas eu vejo muitas crianças, eu vejo jovens, adolescentes, que o smartphone para eles é para fazer videozinhos de brincadeiras, de dancinhas, ou assistir coisas que não trazem cultura alguma, né? E a cultura mesmo, o conhecimento mesmo, ajudar num trabalho de escola, muito difícil eles utilizarem para isso. Tá? Um ou outro até utiliza. Então, esse desenvolvimento pessoal tem que continuar. A pessoa que está lá e que não tem muita facilidade com isso, nós temos que treiná-la, porque eu tenho certeza que ela tem vontade de aprender. Ela tem medo. E o jovem, que tem toda essa informação na mão, ele não a utiliza corretamente. Eu acho que ele tinha uma utilização muito superficial da coisa. Voltando naquilo que nós falamos, nós íamos em biblioteca, íamos enciclopédias, escrevíamos um papel ao maço, nós solidificávamos o conhecimento. Hoje você pergunta, dá um tema para uma criança fazer um trabalho, ela vai no Google, lê 3 ou 4 parágrafos e já acha que está sabendo todo aquele tema. Não, na verdade, não é assim, né? E temos que tomar mais cuidado ainda, né, hoje, né? Desenvolver a pessoa, né? Porque você já viu o chat GPT, né? Pede para ele, escreva, nós brincamos com ele essa semana lá na empresa. Escreva um trabalho de 30 linhas para mim falando sobre
tal coisa, um determinado assunto lá. Ele discorreu, ele colocou em 30 linhas, falando sobre Bauru. Nós desenvolvemos um trabalho de 30 linhas falando sobre a cidade de Bauru. Ele escreveu exatamente as 30 linhas, de uma forma muito eloquente, muitas informações pertinentes à cidade, informações corretas. E ainda, no final das 30 linhas, escreveu mais 2 linhas, fazendo um resumo daquilo, concluindo. Né? Então, concluímos que Bauru é assim. Então. Se você pedir para ele fazer um trabalho de Bauru, ele vai fazer. E ele não faz 2 trabalhos iguais, né? Então, fica difícil. Se a criança, o jovem, o adolescente não estudar, ele não precisa estudar. Ele vai lá e faz, só que ele não aprende. A ferramenta está aí para ajudar, mas tem que ser bem usada, né? Tem que ser bem usada. A mesma coisa o profissional que está na fábrica e está com medo, está à frente de todo esse desenvolvimento tecnológico, né? Eu acho que ele só tem medo, mas vontade ele tem. Se você ensinar, ele aprende. Entendeu? Tem que fazer essa pessoa desenvolver também. Sim. A tecnologia não vai tomar empregos? Vai, mas você pode se reciclar. Você pode aprender, né? Se você, uma indústria, para aumentar a produção dela, não só colocando robôs, ela pode expandir. Se ela expandir, ela vai precisar de mais pessoas. Sim. Né? Não podemos esquecer que as pessoas programam robôs também. As pessoas é que fazem as operações com os robôs. Por mais autônomos que sejam, né, ainda eles precisam do ser humano. Né? Sim. Como a linha de raciocínio de evolução que eu sempre falo com eles, né? Eu falo, a ideia é evoluir no princípio do trabalho, como em 1900 nós tínhamos lá as técnicas de Fayol, de Taylor, que era o trabalho mecanizado, e a gente foi evoluindo, nós vamos evoluir no processo laboral, né, o processo de trabalho. Então, as atividades vão ficando cada vez mais nobres e as necessidades vão surgindo e vão se adaptando. A sociedade se amolda, né, às necessidades. Então, os empregos vão existir, as necessidades vão existir, né? Sempre vai ter gente para comer, sempre vai ter gente para vender, sempre vai ter gente para consumir. Então, isso aí vai acontecer e aí vai evoluindo. E o que eu trago bastante para, assim, dentro de uma filosofia de trabalho, Fabio, é assim, quanto melhor a empresa for, melhor vai ser os processos, mais ótimos serão esses processos, menor custo, maior competitividade será essa empresa e mais a gente vai ganhar. Exatamente. Eu penso assim também. A gente tem que pensar nessa linha de raciocínio, acho que tem que ser assim. Você tem que pensar que a empresa se desenvolvendo, você ganha também. Né? Beleza, Fabiano? Beleza. Acho que para um primeiro vídeo ficou muito bacana, agregou bastante valor aqui. Já estendeu o convite para a gente falar de robótica, então, num próximo vídeo. A gente monta aqui, eu dou uma estudada boa também, a gente traz exemplos de grandes empresas que utilizam, né, a parte da robótica, toda essa parte que eu vi sua admiração pela parte de robótica aí. Eu gosto bastante. E aí a gente faz um bate-papo somente sobre robótica e os benefícios dela para gestão, para operação como um todo. Beleza? Beleza, combinado. É só a gente marcar. Perfeito. Até mais, então. Até mais, André. Um prazer conversar contigo.